Fala, meus queridos alunos, fico feliz de vocês estarem aqui comigo. Nós vamos acompanhar aqui mais uma aula especial e esta aula, ela tem uma peculiaridade, ela está associada ao conhecimento da lógica. Olha que coisa legal, olha que coisa bacana. Vai te ajudar muito em redação, vai te ajudar na constituição do teu próprio pensamento, do teu próprio raciocínio, tá? Mas eu quero te convidar a pegar todo o teu material, caneta, lápis, borracha, caderno, e deixar aí pertinho de ti para evitar dispersão, não vamos perder o foco. Atenção ao que vai ser aqui desenvolvido, tá? Esta aula, ela foi pensada, planejada e feita com todo carinho para você. Então, fique em casa, mas fique conosco e fique estudando. Vamos aqui ver o nosso conteúdo. Olha só, no nosso conteúdo nós temos os métodos da ciência, dedução, indução, falsificacionismo e outros métodos, né, que existem vários outros métodos. Existe a concretização, a variação e a constituição de outros métodos dentro da ciência, obviamente. Mas nós sempre usamos aqueles que são mais cobrados e são mais úteis e estão muito mais constantemente nos materiais, nas provas, nos textos, e que, na verdade, vai ter mais utilidade para você, tá bom? Então, acompanhe direitinho, porque nós vamos começar aqui com a palavra método. Olha só, certo? Nós temos aqui a palavra método, ok? A palavra método, ou seja, o método, o tema sobre o método é um tema muito antigo, certo? Dentro da própria história do pensamento, dentro da própria filosofia. Ali, desde os pré-socráticos, Aristóteles, certo? Na Idade Média, século XIII, por ali, tá? A escolástica também ajudou muito na Idade Média a popularizar a busca por um método, o aprimoramento de um método, a disseminação de um método para a constituição de um conhecimento mais seguro. Mas nós temos na modernidade, né, principalmente com Descartes, o famoso método, certo, da dúvida. Muita gente chama de dúvida metódica, mas pode ser dúvida hiperbólica, pode ser ceticismo metodológico, mas o método fica muito claro no mundo moderno, desde o Renascimento científico, passando até Aristóteles, claro, lá na Idade Antiga, né, o nosso querido Aristóteles já tem muita coisa que no Renascimento científico será retomado ali com Francis Bacon, certo? E, obviamente, o nosso amigo Descartes, na modernidade, vai dar um passo muito maior. Mas o que seria este método? Este método necessariamente seria um caminho, certo? Então, seria a busca por um caminho seguro, certo? Olha a palavra aqui, caminho seguro para, certo, o conhecimento. Então, a partir do momento que eu vou instituir um método, eu estou buscando, certo, bases, fundamentos mais concretos, dos quais eu não possa ter dúvida. E Descartes contribuiu muito, né, com esse negócio, ok? Mas a palavra caminho fica muito, tá, muito importante dentro desse estudo do método, certo? Estabelecer um caminho, propor uma diretriz, normas que possam tornar o conhecimento muito mais confiável, certo? Então, o método, ele desempenha um papel fundamental na construção de um conhecimento. Eu não posso construir conhecimento de qualquer jeito, certo? Eu preciso de um método, correto? Aqui nós temos como exemplo, como eu já falei a vocês, eu vou precisar depois em aulas aí posteriores deste grande autor que é Descartes. Então, eu gosto sempre de colocar Descartes como um dos grandes exemplos, certo? Para a busca de um método seguro para o conhecimento. Mas nós temos lá o Francis Bacon, Aristóteles, como eu falei a vocês, nós não podemos deixar de falar de Aristóteles, dos pré-socráticos, do próprio Francis Bacon, né, que retoma o Aristóteles. Mas Descartes é o nosso grande exemplo lá no Discurso do Método, que é um livro muito importante dele, correto? Agora, nós temos a dedução como método. Vamos lá. Dedução.
O método dedutivo, ele tem uma constituição peculiar, correto? O método dedutivo, ele tem uma fórmula sem a qual ele não funciona. Olha só, vamos então entender esta fórmula. Vamos pegar aqui, ó, todo homem é mortal, certo? Aí nós temos Sócrates é homem, ok? Aí eu vou concluir que Sócrates é mortal, ok? É mortal. Perceba que existe uma fórmula aqui que constitui o método dedutivo. Que fórmula é essa, André? Veja só, eu começo sempre com uma premissa, eu tenho uma proposição universal, olha só, ok? E perceba que eu vou concluir com uma particular ou singular. Então, a minha conclusão, olha só, bem aqui eu tenho a minha conclusão, correto? Esta aqui é a minha conclusão. E nesta conclusão, eu terei o quê? Sempre uma premissa, claro, eu sempre tenho uma proposição, na verdade. Eu teria uma proposição particular, certo? Ou singular. Ok? Premissa só funciona aqui, ó. Então, eu começo com uma proposição universal e termino com proposições ou com uma proposição particular ou singular, certo? Então, o caminho é este. Eu começo com algo mais generalizador e vou diminuindo o raciocínio. Então, eu começo com proposição universal, eu tenho a premissa universal e a minha conclusão, a proposição da minha conclusão, ela é particular ou singular. Isso constitui a dedução, portanto, correto? Perceba como é a arquitetura do método dedutivo, correto? Eu posso dizer também que a dedução é uma demonstração, professor? Pode. Mas se eu falar que a dedução é uma demonstração, eu não vou estar te oferecendo uma fórmula para reconhecê-lo. A melhor maneira de você reconhecê-lo é prestar atenção no começo e no final, na premissa e na conclusão. A forma como estas proposições estão construídas, certo? É que vão me trazer uma maneira mais eficaz de reconhecer o método, correto? Então, veja só, se eu coloco uma premissa que tem uma proposição universal e eu vou concluir, eu vou colocar na conclusão uma proposição particular ou singular, eu tenho uma dedução, correto? Perfeito? Assim a gente constrói aquele silogismo dedutivo. Nas aulas do primeiro ano, você tem o que é silogismo, que são proposições, estão lá, ok? Por isto que é fundamental você entender este processo para também compreender como é construído o método dedutivo, portanto, ok? Então, eu vou prestar atenção como começa e como termina, ok? As premissas e a conclusão, perfeito? Eu tenho premissas universais e conclusões, ou a conclusão, no particular ou singular. Eu vou diminuindo, perceba, eu começo no maior e termino no menor, correto? Serve também esta dica. Mas vamos lá, nós temos a indução. Professor, além da dedução, nós temos a famosa indução. A indução é muito famosa mesmo. Ela foi muito utilizada e sempre é muito utilizada. A indução ela tem um outro caminho. A indução, a gente até considera ela como uma das mais utilizadas. Se vocês pegarem as ciências experimentais, as ciências da natureza, elas fazem ali um misto entre indução e dedução, certo? Mas a indução é um ponto de partida porque ela trabalha muito com a observação. Enquanto a dedução ela trabalha com muita demonstração, a indução ela trabalha muito com a possibilidade da observação. Então, eu quero que tu entendas aqui, ó, que a indução ela está associada ao poder de observação dos fenômenos, ok? Olha só. A dedução ela está no âmbito muito mais demonstrativo. Então, nós já temos aqui uma primeira
diferença básica, ok? Mas como é que é a arquitetura da indução? Vamos pegar aqui a arquitetura da indução. Olha só, eu coloco para vocês, a Terra é um planeta, olha só, uma proposição básica, certo? Marte é um planeta, outra proposição básica, portanto, olha aqui eu coloco a Terra e Marte, certo? Os dois que eu já citei ali, tá? Nas primeiras premissas, giram, olha, ao redor do Sol, olha aqui, perfeito? E a minha conclusão, todos os planetas giram ao redor do Sol, ok? Olha só, preste atenção à arquitetura da coisa. As primeiras proposições, elas são singulares ou particulares. A minha conclusão, ela é universal. Olha como é a arquitetura do argumento, do método ou do silogismo indutivo. Olha só, eu tenho aqui o que a gente chama de proposição, certo? Esta proposição aqui singular, ok? Olha só como eu começo com a proposição singular, no menor. Olha como é que eu tenho a minha conclusão. Olha aqui, a minha conclusão, ela já é geral, universal. Conclusão, olha, universal. Professor, por que o senhor apontou ali? Porque eu quero que você perceba uma coisa. Um é o inverso do outro. Do jeito que a dedução termina, a indução começa. Olha aqui, ó, perceba esta forma de construir os métodos. Na dedução, eu começo com universal, termino com particular e singular. Na indução, eu faço o contrário. Eu começo com singular ou particular e termino no universal. Então, é por isso que no processo do método indutivo, nós sempre afirmamos que há uma generalização. Olha só, isso aqui gera o processo de generalização. Olha que coisa importante. Ó, então, eu percebo que eu tenho duas proposições singulares no começo e termino numa geral. Olha, na dedução, eu tenho uma proposição geral como premissa. Olha como é que é a minha conclusão, uma proposição particular ou singular. Então, você pode muito bem perceber que eu estou trabalhando, certo? Um no inverso do outro. O elemento do método dedutivo, demonstrativo. O elemento do método indutivo, observável. Então, veja só, a dedução como demonstração, a indução como observação, ok? Esta observação me produz uma análise de casos. Olha aqui, eu posso também reconhecer muito bem uma indução pelo fato de eu sempre tentar observar e, além de observar, analisar casos que são particulares ou singulares e dali universalizar ou generalizar a minha conclusão, ok? Olha, senhores, os métodos eles são muito úteis, mas todos eles também possuem falhas, certo? O método dedutivo, ele pouco consegue criar, isso também precisa ser dito. O método dedutivo, como ele é extremamente demonstrativo, a dedução, como ela oferece muita demonstração, ela quase não cria algo novo. Ela dificilmente cria algo novo. Ela não consegue trazer algo novo. A indução, ela traz muita novidade. Em compensação, ela generaliza,
certo? O que pode, na verdade, oferecer um ponto de desequilíbrio no raciocínio ou um erro. Tá? As generalizações nem sempre são bem-vindas, até porque eu não vou conseguir analisar, observar ou até mesmo testar todos os casos. Mas eu sempre concluo numa indução que todos vão beber na mesma fonte, ter a mesma condição de raciocínio. Então, embora, claro, os métodos ofereçam formas de raciocínio, eles também abrem, né? Claro, eles estão ali abrindo, eles estão ali trazendo, eles estão dando abertura também para a possibilidade de erro. Eu não posso também deixar de compartilhar isso com vocês. Obviamente que eu preciso dos métodos, mas eu posso também incorrer no erro a partir deles. Eles não evitam o erro 100%, tá bom? Então tenha muito cuidado com isso. É bom que saibamos que eles existem, mas eles também não serão e não vão esgotar e não estarão numa condição de trazer o conhecimento infalível, absoluto ou perfeito, correto? Então vejam só. O método é fundamental, ponto positivo. A dedução demonstra, existe e é útil, ponto positivo. A indução existe, é importante, me dá contato concreto com os elementos, me dá, mas generaliza, correto? Professor, só existem estes métodos? Não, nós temos vários outros. Vocês podem pegar aí vários autores, podem ver em vários livros, que nós temos ali a abdução, intuição. Mas eu quero falar de um outro método para vocês aqui, tá? Que é interessante e é muito utilizado em provas de vestibulares, em livros, e é muito citado na literatura filosófica. Tá? Existe aqui o famoso falsificacionismo, certo? O falsificacionismo é um método também utilizado demais dentro da constituição do saber filosófico. Agora, este método, este elemento, esta forma de entender a evolução do conhecimento científico, tá? Olha só, o falsificacionismo, ele está na leitura da evolução do conhecimento, evolução da ciência. Se refere mais à evolução das teorias científicas. Olha só, tá? A evolução das teorias científicas. OK? Esta forma de entender, de contar a história da própria ciência e do conhecimento científico pertence a um autor muito bacana, muito legal, gosto muito de ler, tá? Que é o Karl Popper, famoso. Então, vamos colocar o nosso autor aqui, ó. OK? Olha, este autor, preste atenção neste autor, ele desenvolveu uma forma de perceber a evolução das teorias científicas, certo? A partir do critério de falseabilidade. Veja só. Primeiro, o que diferencia uma crença de uma teoria científica? A teoria científica, ela é falseável. A crença, ela não precisa ser falseada. Eu vou ter de acreditar independente de qualquer coisa. Então, veja só. Nesta compreensão, na compreensão do nosso autor, certo? As teorias científicas, o conhecimento científico, ele se caracteriza pela possibilidade de eu produzi-lo e de eu poder superá-lo. Ou seja, das teorias existirem num determinado momento histórico, certo? E em outro, claro, subsequente, estas teorias que valiam, que eram consideradas verdadeiras ou que existiam como padrões, certo? Serem falseadas ou superadas. E na concepção do nosso amigo Popper, o que vai diferenciar uma mera crença, uma mitologia ou até mesmo um dogma necessário é justamente esta incapacidade dele ser falseado, esta impossibilidade ou ser desnecessário falsear este elemento. A ciência não, as teorias científicas não.
elas guardam em si a possibilidade de serem superadas, de serem melhoradas e de serem falseadas. Olha que grande teoria, que grande contribuição para a história da filosofia e para a história da ciência, correto? Então, vamos ficando por aqui. Deixar um forte abraço a vocês e pedir que acompanhem as próximas aulas.